Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar do programa Minha Casa Minha Vida. Ontem, quinta-feira, dia 10 de setembro, o governo anunciou algumas mudanças na etapa 2 desse programa. Mas na verdade existia uma expectativa que o governo comentasse a respeito do lançamento da etapa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Isso não aconteceu. A justificativa é que o governo ainda não tem uma clareza sobre o orçamento do ano de 2016. O que quer dizer isso? Se a gente fosse comparar o governo com uma família, o governo precisa ter ali as suas contas muito fechadas. Se eu vou fazer um gasto, se eu vou fazer um investimento, eu preciso saber de onde é que vem essa receita, esse salário. E o governo ainda não tem aprovado pelo Congresso os seus gastos e as suas receitas para o ano de 2016. Então o governo está trabalhando nisso, tentando identificar formas de reduzir as despesas e aumentar as receitas, sejam elas tributos, impostos ou empresas. E dessa forma, depois que se tiver aprovado um orçamento, o governo vai ter mais clareza de quanto é que de fato e quais as condições do programa Minha Casa Minha Vida 3. Mas mesmo sem falar a respeito do programa Minha Casa Minha Vida 3, o governo anunciou mudanças no programa na sua etapa 2. E é isso que a gente vai comentar aqui um pouco para vocês, porque existe também aí muitos detalhes que podem trazer um pouco de confusão para você, profissional do mercado imobiliário. Para a gente entender o que mudou, primeiro a gente precisa entender como era o programa até então. Essa etapa 2 do programa Minha Casa Minha Vida consistia de 3 faixas, 3 níveis de renda diferentes, que eram divididos da seguinte forma. Faixa 1 ia renda familiar até R$ 1.600, a faixa 2 desses R$ 1.600 até R$ 3.275 e a faixa 3 alcançava até R$ 5.000 de renda familiar. Ou seja, famílias que têm essa renda por mês podem se candidatar ao programa, desde que atendam aí algumas outras condições. Bom, na faixa 1, os juros eram zero, subsidiados pelo governo, certo? A faixa 2, que é essa que vai de R$ 1.600 até R$ 3.275, tinha juros de 5% e 6%. E a faixa 3, que ia até os R$ 5.000, tinha juros de 7,16% ao ano. Bom, estes valores e essas faixas aí sofreram alguns ajustes, algumas mudanças. Na nova estrutura proposta e anunciada ontem pelo governo, a faixa 0 ela foi ampliada. Ela não chega a R$ 1.600, mas sim a R$ 1.800 de renda. Isso foi um passo dado pelo governo para acomodar aí mais famílias que antes não tinham acesso a esse subsídio total do governo. Elas ficavam na faixa 2. Então, a partir de agora, famílias de até R$ 1.800 vão fazer sim parte da faixa 1 e os juros foi mantido em 0%, 100% subsidiado pelo governo federal. Antes a gente passava para a faixa 2, mas o governo criou então uma faixa intermediária, a faixa que ele chama de 1,5. E aí nessa faixa 1,5, que vai dos R$ 1.800 até R$ 2.350, os juros são de 5%. Que se a gente comparar com a faixa 2 do programa até então, antes dessa mudança, a faixa 2 tinha juros ali de 5% e 6%. Então esse 5% agora faz parte da faixa 1,5 da nova estrutura. A faixa 2 da nova estrutura, ela foi ampliada. Ela vai agora desses R$ 2.350 até R$ 3.600 e não mais até os R$ 3.275 que ela ia antes. E nesta faixa 2, agora a gente tem juros de 6% e 7% e não 5% e 6% como eram antes. Eles variam de 6% até 7% dentro da faixa 2. E a faixa 3 também foi ampliada. Antes ela chegava até os R$ 5.000, famílias que tinham renda acima disso não participavam do programa, e agora ela atende até os R$ 6.500. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para essas famílias que têm uma renda mais alta, que podem ter, de alguma forma, ter tido um aumento da sua renda real ao longo dos últimos anos, mas que ainda assim não conseguiam utilizar os juros comerciais para fazer aí a aquisição da sua casa, vão poder fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 3 e os juros agora nessa faixa 3 vão ser de 8% e não os 7,16% que a gente tinha antes. O que a gente espera então com essa nova estrutura do Minha Casa Minha Vida 2? Bom, primeiro é que a gente atenda mais famílias, certo? Famílias que antes não faziam parte do programa agora vão poder se beneficiar dele. E o segundo é que algumas famílias que já se beneficiavam de certa forma, na verdade agora elas podem ter ido para faixas
mais baixas do programa e que conferem juros mais baixos. Então, também vão ter famílias que vão ter benefícios ainda melhores nessa estrutura. Por outro lado, a gente viu que sim, teve um aumento de juros. Era esperado. O governo tem a taxa Selic, não é? Essa taxa, que é a taxa de juros básica da economia, que precisou ser elevada, por quê? Para diminuir a quantidade de moeda que tem girando na economia, para segurar um pouco a inflação, que está aí muito em alta, certo? Então, com essa taxa de juros mais alta, era de se esperar que o governo transferisse parte desse custo para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas ainda assim, a expectativa do governo é que ele atenda mais famílias, dadas aí as mudanças nos topos e nos limites das faixas. Tudo bem? Então, vamos esperar como que vai ser aí a definição do orçamento do governo para entender as despesas e as receitas, para que isso, então, sirva aí de base para a definição final de como será o programa Minha Casa Minha Vida 3, que a expectativa é que seja lançado, sim, ainda este ano, no ano de 2015. Tudo bem? Estamos aqui à disposição, precisando de mais informações e ajuda, é só entrar em contato. Um abraço, pessoal!